passar em um concurso público é mais do que uma escolha profissional. É a chance de conquistar estabilidade, reconhecimento e contribuir com a sociedade. O acesso a cargos públicos, garantido pela Constituição, deve respeitar princípios fundamentais, como igualdade, impessoalidade e transparência. E este é o assunto do artigo 5º de hoje. Vamos falar sobre igualdade de oportunidades nos certames. Conheça decisões do STF, do CNJ e a nova lei de cotas, que buscam garantir concursos mais justos e inclusivos. Antes, vamos ver o que diz a Constituição. A Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por lei. Diz ainda que é assegurado a todos o acesso à informação e que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E para falar sobre os concursos públicos, eu converso agora com Rudy Kassel, que é advogado de Direito Constitucional, e também com Pedro Rodrigues, que é advogado de Direito Administrativo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Rudy, eu queria começar com o senhor me explicando de que forma que o princípio da igualdade, previsto na Constituição, se aplica ao acesso aos concursos públicos. É muito boa essa pergunta, Flávia, porque, e para quem estiver nos assistindo, porque o artigo 5º ele preside uma série de interpretações e ele tem reflexos, ele se manifesta de outras maneiras na Constituição. E é justamente esse princípio da igualdade que traz a necessidade do concurso público, que está lá no artigo 37 da Constituição, e ele é uma forma que é a apresentação desta igualdade no momento em que eu chego para obter acesso a um cargo que é remunerado com recursos públicos. Então, diferentemente do que acontecia no passado, especialmente antes de 88, você não pode apenas indicar, né? Você tem que fazer com que as pessoas possam disputar em igualdade de condições. Então, os requisitos que definem quem participa são os requisitos do cargo e não uma impossibilidade prévia de se inscrever no concurso. Então, a igualdade ela se manifesta na exigência desta filtragem do concurso. Então, o princípio da igualdade ou da isonomia é também perante o concurso público, para que todos possam disputar. Doutor Pedro, o que define a legalidade de um concurso? Bom, primeiramente, a própria Constituição Federal, que não só no artigo 5º, mas também no artigo 37, traz essa igualdade de concorrência a partir do momento que traz a possibilidade de ingresso no serviço público através de concurso de provas ou concurso de provas e títulos, e no decorrer de toda a carta a gente tem princípios básicos e também fundamentais: igualdade, proporcionalidade, razoabilidade, motivação dos atos. Então a nossa primeira fonte de legalidade para um concurso público, sem dúvida, é a Constituição Federal. Nós temos também algumas normas infraconstitucionais, por mais que nós não tenhamos uma legislação específica quanto ao concurso público, algumas normas também regem determinadas etapas, determinados ritos, muitas vezes até algumas leis locais de determinados estados, e isso, obviamente, sempre conjugado com a Constituição Federal. E, por último, nós temos o próprio edital do certame. Está sempre garantido, então, bem garantido. Exatamente. Né? E de que forma que a transparência e o acesso à informação, doutor Rudy, também se fazem sentir aí na parte dos concursos públicos? É fundamental, Flávia, porque quando você exige transparência e você está respeitando um princípio que também está lá no artigo 37, você vai ver que a gente sempre vai falar no artigo 37, que está conectado ao artigo 5º, e que tem que, entre os princípios da administração pública, tem o da publicidade. Então, quando você fala em transparência e notificação, informação, acesso à informação do candidato, você está respeitando um princípio constitucional que é o da publicidade. Isso significa que o candidato deve ser comunicado de tudo o que é necessário naquele concurso. Em algumas etapas pessoalmente, e em outras através de editais publicados em redes ou em jornais de grande circulação, ou na rede da internet, que acabou virando um diário oficial quase, né, do concurso, para você acompanhar cada etapa. Bom, e agora nós vamos conferir uma reportagem do Jornal da Justiça sobre a aprovação pelo Conselho Nacional de Justiça de uma norma que garante acessibilidade em concursos públicos. A resolução é da relatoria do conselheiro Guilherme Feliciano e estabelece que os editais de concursos no Judiciário devem prever a possibilidade de adaptação
na realização das provas, atendimento adequado, linguagem clara e direta e, em alguns casos, evitar situações que possam confundir o candidato com deficiência. As adaptações devem ser solicitadas pelo candidato no momento da inscrição. A norma dá um prazo de 60 dias para que os tribunais se ajustem às novas regras. As adaptações razoáveis, as tecnologias assistivas, o apoio na execução de tarefas relativas às provas, quando for o caso, e a própria acessibilidade atitudinal, de modo a garantir o acolhimento das pessoas com deficiência em todas as etapas do concurso. A resolução foi pensada inicialmente para atender pessoas com transtorno do espectro autista, depois que um candidato nessa condição teve dificuldade para fazer a prova oral. A proposta, no entanto, foi ampliada para atender a todos os tipos de deficiência, garantindo a isonomia, transparência e fiscalização no processo. O objetivo é aumentar a diversidade no judiciário. Doutor Rudi, de que forma que essa norma do CNJ contribui para a efetivação aí do princípio da igualdade nos concursos públicos? Nós falávamos antes sobre o princípio da isonomia lá do artigo 5º no 37. Existe algo que virou também uma norma implícita dentro do princípio da igualdade, que é igualdade é tratar igualmente os iguais, mas aqueles que têm algum déficit de igualdade, você fazer o possível para equiparar essas pessoas. A Resolução 629 do Conselho Nacional de Justiça, que é de 2025, de junho, ela trouxe uma uniformização, porque o Conselho é um órgão de controle do judiciário que é uno no país, independente se é justiça estadual ou federal, e carecia esse judiciário nos concursos de uma regra geral que, em relação às pessoas com deficiência, promovesse as medidas necessárias para equiparar, daí chegar a essa isonomia real e não apenas artificial. E veio em boa hora essa resolução do Conselho, não porque os tribunais não aplicassem possível, não fizessem o possível para garantir a acessibilidade, seja por questões motoras de chegar no lugar, ou mesmo físicas, você precisa de alguém que lhe auxilie a dar as respostas, mas ocorria que nós temos órgãos judiciários em todos os cantos do país. E você não tinha, assim, uma regra que, em determinadas situações, já anunciasse qual é a solução de igualdade para aquela situação de acessibilidade. E com a resolução do CNJ, você parametriza isso. E quais são os maiores desafios, doutor Pedro, para garantir essa acessibilidade e fazer com que todos os candidatos possam participar ali de uma forma igual para todo mundo? É interessante a gente falar sobre concurso público a partir da Constituição, porque seja nas garantias, sejam nas previsões visando manter essa igualdade, a gente tem um conjunto de princípios e quando a gente tem o ferimento de alguma dessas situações, a gente também acaba ferindo vários outros princípios. A maior dificuldade que os concursos ou a organização desses concursos encontra é tentar, na integralidade, fazer com que aquela norma, aquele regulamento formal, ele não seja algo utópico, ele seja algo de fato efetivo. Então você pode ter uma situação de deficiência ou mesmo uma situação de acessibilidade que exija uma série de desafios práticos. E isso também precisa ser observado. Como o Dr. Rudi pontuou, às vezes você não tem aquela situação tão específica na legislação, mas você traz uma regulamentação mais ampla que possa assegurar aquilo. Agora, os candidatos, eles precisam avisar com uma certa antecedência que eles têm aquela necessidade de um outro tipo de tratamento? Sim, a gente geralmente tem algumas possibilidades. Às vezes você tem um edital mais completo, um edital que traga uma série de procedimentos, inclusive a se seguir de maneira antecipada para garantir essas políticas, ou, infelizmente, às vezes você tem editais silentes. O interessante da norma do CNJ, até pela postura, pela influência que o CNJ tem, é que a gente espera que isso se reflita nos demais âmbitos aí de todas as esferas, estadual, municipal e também outros concursos de outros poderes. Então você pode ter ali no edital, logo no edital de abertura do certame, todo um rito, geralmente com antecedência, onde você precisa fazer prova da sua situação, fazer prova das necessidades que você vai precisar, e isso acaba, na maioria das vezes, sendo garantido e efetivado. Só que também passa a ser um desafio para os candidatos e muitas vezes se faz necessário
se buscar a banca, se buscar um melhor esclarecimento, ou muitas vezes até o judiciário, de uma maneira preventiva, para que de fato aquela situação seja efetivada. E muitos telespectadores têm dúvidas sobre a política de cotas. E é sobre isso a nossa primeira pergunta. Vamos conferir? As políticas de cotas têm garantido igualdade de oportunidades na prática? Dr. Rude. Nós tivemos, Flávia, uma atualização na legislação sobre a política de cotas, que era uma lei de 2014, que tinha previsão de durar por 10 anos, até 2024. Em 2025, uma nova disciplina veio tratando dessa questão e ampliou até algumas expressões que não tinha na legislação de cotas anteriores, e isso impacta muito, faz parte, tem um link, não é, doutor Pedro? Tem um link com o que nós falávamos antes. Uma das formas, e normalmente isso é chamado de ação afirmativa, né? Que é o quê? É você perceber que não basta ter uma regra, a isonomia, por exemplo, do artigo 5º, que abriu essa nossa entrevista. Você tem lá aquela previsão de isonomia, mas como ela se dá para quem tem alguma dívida histórica você tem com aquelas pessoas, e essa dívida faz com que elas partam de uma relação que não é exatamente igual. Então, você, nas cotas, faz com que esses grupos integrem a sociedade como um todo, o serviço público, que tem que ser plural. Você facilita a entrada dessas pessoas e isso se reflete em mais participação e integração dessas pessoas à sociedade. É uma forma de justiça social, inclusive. E como coibir fraudes, que a gente sabe que acontece em tudo, né, doutor Pedro? Como coibir nesse acesso às cotas? A nova legislação, ela traz tanto uma metodologia para avaliação desses critérios, parte-se do pressuposto de ter uma comissão com formação para isso, capacitada para isso, e com essa ideia de ter uma padronização. Então, teoricamente, seriam pessoas especializadas dentro das comissões de heteroidentificação, especialmente, com essa ideia de padronização dos critérios a serem analisados. E a legislação também traz consequências para esses candidatos que eventualmente vierem a fraudar o sistema de cotas. E é importante que a gente cite que esse procedimento ele existe na própria legislação de cotas, também com a possibilidade de amplo contraditório. Então, você tem direito ao contraditório e à ampla defesa, porque ao mesmo tempo que você pode ter uma atuação fraudulenta do candidato, você pode ter uma posição equivocada por parte da comissão de heteroidentificação. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa, o artigo 5º vai ao intervalo e volta já. Estamos de volta com o artigo 5º, hoje falando sobre concursos públicos. Agora, vamos aprofundar a conversa sobre direitos dos candidatos e decisões judiciais recentes. Saiba como o STF tem atuado para assegurar que os concursos públicos sejam justos, transparentes e respeitem os princípios constitucionais, incluindo a ampla defesa, a impessoalidade, a moralidade administrativa. E eu retomo a conversa com Pedro Rodrigues, que é advogado de Direito Administrativo, e com Rude Kassel, que é advogado de Direito Constitucional. Doutor Pedro, falamos muito no primeiro bloco da importância do edital. Há possibilidade de mudança no edital após a publicação dele? Esse é um problema também? Sim, esse é um grande problema, como até nós pontuamos essa necessidade de transparência. Você não tem uma proibição para que o edital eventualmente seja mudado. Mas você precisa que haja justo motivo, você precisa que haja transparência e você precisa garantir que isso não afete a esfera jurídica ou mesmo frustre a expectativa de algum candidato. Caso isso venha a ocorrer, você iria ferir uma situação de igualdade, por exemplo. Então, isso poderia ser questionado judicialmente. E falando de uma decisão já do STF, recentemente foi decidido que pessoas com antecedentes criminais também podem participar de concurso, desde que não tenha uma relação aí com o cargo. De que forma que isso reforça a ideia da ressocialização? O tema 1190 ele é interessante porque ele confirma
uma previsão que a própria lei de execução penal nos traz e muitas vezes, no âmbito dos concursos públicos, isso não era efetivado. Porém, o próprio tema também deixa muito claro como esse exame, como essa situação deve ser analisada. Você precisa que não haja uma compatibilidade entre o eventual crime cometido e o cargo a ser exercido. Então, é preciso se analisar até do ponto de vista social o impacto que isso traria. Mas, via de regra, você não tem de uma maneira automática uma condenação criminal impedindo que você venha assumir um cargo público. Doutor Rude, o STF já decidiu sobre critérios subjetivos em entrevistas, por exemplo, que não estão previstos em edital. Qual a importância dessa decisão? No início nós falávamos, né, Flávia e Pedro, falávamos sobre a questão da legalidade do concurso. Então você só pode exigir aquilo que estiver previsto na lei, como critério de ingresso. Prova de títulos, prova de conhecimento, exames psicotécnicos, isso tudo tem previsão legal. E a lei que rege um cargo público já estabelece normalmente quais são os requisitos para aquele cargo, para o acesso àquele cargo, seja diretamente ou na regulamentação. E se esse requisito, e quando envolve requisito subjetivo, Flávia, é muito complicado, porque se é subjetivo... Eu penso de um jeito, o senhor de outro, cada um de nós... Vamos citar um exemplo para quem estiver aí nos assistindo. O exame psicotécnico, que o Pedro mencionava aqui. O exame psicotécnico é um dos que mais é anulado assim, em concurso durante muito tempo. Se você olhar a história de processos sobre isso, os de natureza psicológica com um determinado enfoque são exames anuláveis e já ocorreu da anulação do exame feito em um candidato levar a uma revisão do exame feito em todos. E todos que tinham sido reprovados virem a ser reprovados com outra banca, usando os mesmos critérios. Por quê? Porque esse subjetivismo dificulta a única filtragem que nós temos, que é objetiva, conhecimento. Ou é conhecimento, ou se por alguma razão do cargo, algumas, como na área de segurança, podem exigir aquele exame psicotécnico, mas se estiver previsto em lei e seguindo alguns critérios que tornem um menos subjetivo. Não se quer controle subjetivo, definição subjetiva para entrar em concurso público. E quando falamos em concursos públicos, a banca organizadora tem um papel fundamental. Mas e quando acontecem erros ou problemas que afetam os candidatos? Essa é a dúvida do nosso telespectador. Se a banca organizadora comete um erro que prejudica os candidatos, o que acontece com ela? Doutor Pedro. É importante que a gente tenha em mente que a responsabilidade da banca perante a administração pública, ela é objetiva. Então, a administração, ela é responsabilizada pela postura eventualmente tomada pela banca. Inclusive, a banca acaba sendo até responsabilizada em ações de regresso. Então, o candidato ele tem possibilidade de processar a administração pública como um todo. Ele não precisa se restringir à atuação da banca. Caberia à administração, eventualmente, comprovar esse erro, esse eventual equívoco, essa eventual ilegalidade cometida pela própria banca. E aí são várias situações que a gente precisa sempre analisar o caso concreto. Você pode ter uma ilegalidade que tem ali relação direta com o concurso e a continuidade em relação à classificação. Então você tem uma anulação de questão, você tem uma previsão equivocada do edital, mas você pode ter uma situação um tanto quanto mais ampla. Um determinado certame foi cancelado por suposta fraude. Infelizmente já aconteceu concursos serem cancelados sem motivos tão explícitos, tão fundamentados, às vésperas da realização da prova. Isso acaba trazendo para o candidato uma série de prejuízos, inclusive de ordem material, mas também de ordem psicológica, de ordem moral. Então, nesse caso, banca e administração pública podem sim ser responsabilizados. E a gente falou aqui, doutor Rude, a questão da ampla defesa do contraditório no caso de cotas. Mas e no caso de candidatos eliminados? Eles também têm essa ampla defesa? São os recursos que a gente pode entrar em concursos? Sim, vamos fazer um gancho, Flávia, com a questão do exame subjetivo antes.
se você olhar o repositório de jurisprudência do país, está cheio, pelo menos, dos órgãos competentes, há muitas decisões anulando a eliminação de um certame por conta de um exame psicotécnico, por exemplo, em que o candidato foi reprovado. Mas pode ocorrer também quando você está numa prova de conhecimentos e, de repente, aquela resposta não estava, a pergunta em si não estava prevista no edital, nada que diz respeito àquilo, é a prova surpresa. Você não pode fazer uma prova surpresa. Eventualmente, pode ter conexão, não precisa estar ali 100% delimitado, mas precisa ter uma conexão com os conhecimentos exigidos. Você não pode surpreender os candidatos. Então, se esse candidato for eliminado ou não aprovado, você pode discutir isso já em recurso administrativo, os prazos são fixados em cada edital, então você faz um recurso administrativo e vê o que vai acontecer, se vão acolher as suas razões. Se isso não for acolhido na via administrativa, é claro, respeitando algumas teses e temas aprovados sobre isso nos tribunais superiores, você pode discutir se aquela anulação cabe também na via judicial. E muita gente se pergunta se o fato de não se encaixar em um certo padrão pode atrapalhar no concurso público. Essa é justamente a dúvida do nosso telespectador. O concurso pode excluir um candidato só pela aparência ou por ter tatuagem? Doutor Rude, inclusive, temos decisão do STF sobre isso, né? Isso foi uma discussão muito grande, principalmente em concursos de polícia das mais variadas, dos entes federativos ou federal. E depois de muita discussão, o Supremo disse que, como regra, a tatuagem não impede o ingresso, não pode ser usado como critério para eliminação de um candidato. E ainda tem aqueles casos em que a tatuagem é embaixo da roupa, né? Não fica à vista, ninguém vê aquela tatuagem quando ele estiver exercendo a atividade. A exceção a isso, quando eventualmente uma tatuagem ou um determinado outro sinal pode gerar a eliminação, é quando ela é incompatível com o exercício daquela função. Vamos citar um exemplo. A pessoa tem, de repente, tatuado sobre a mão aqui algo que desmerece a função que ela vai exercer. Por exemplo, ódio aos policiais. E ela vai estar fazendo concurso para a polícia. Fica muito estranho, chega um ponto em que você entra nessa exceção em que o candidato eventualmente pode ser eliminado, Flávio. Isso vale também para questões religiosas, doutor Pedro? Por exemplo, se a pessoa usa um quipá, usa o véu, ela tem que ser aprovada do mesmo jeito? Ela pode pedir, por exemplo, para fazer prova em outro dia por questões religiosas? Tem essa garantia de igualdade? Isso é uma pergunta bem interessante, Flávia, até porque diz respeito a essa inclusão que teríamos que ter como regra no dia a dia. Primeiro, não é cabível qualquer exclusão do ponto de vista religioso, seja por crença, seja por alguma vestimenta ou qualquer algo externo que eventualmente aquela crença simbolize. Do ponto de vista da remarcação de alguma determinada etapa, nós também temos entendimento do Supremo, o tema 386, onde é possível uma remarcação de uma determinada etapa, observadas algumas condições. Então, há necessidade de um prévio requerimento e há necessidade de você alinhar essa liberdade religiosa à isonomia, como nós falamos sempre, essa conjugação de princípios, porque você não pode trazer uma condição sob a justificativa de regular uma determinada desigualdade, mas você ferir uma outra situação. Então você não pode, por exemplo, remarcar uma etapa sob fins de crença religiosa, de maneira que você prejudique, de que você não deixe isento a situação dos outros candidatos. Para a gente encerrar então rapidamente, qual é o maior desafio para os candidatos? É a preparação para o concurso? Eu diria que sim. Primeiro, ele se prepara, saiba que as políticas afirmativas, as garantias constitucionais, elas já foram, estão sendo pauta e estão sendo observadas pelo judiciário brasileiro, principalmente a partir das decisões aqui do Supremo. Então, eu diria que o principal desafio seria esses estudos prévios. Exatamente, Pedro. E, Flávia, no tópico da preparação é onde ainda há mais complexidade para conseguir se tornar efetiva essa ação afirmativa. Algumas universidades já instituíram, eu creio que a UNB
em Brasília também tem isso, grupos de professores ou de estudantes para determinadas disciplinas do magistério que montam equipes de preparação gratuita. E aí nós falamos daquela preparação pré-concurso, né? O cursinho do concurso. E algumas iniciativas dessas são muito importantes para garantir que não só no momento de fazer a prova você corrija a desigualdade, mas também no momento de se preparar para aquela prova. Por isso que é muito bem-vindo esse tema de hoje. Muito obrigado. Bom, e assim a gente encerra o artigo 5º de hoje. Dr. Pedro, Dr. Rude, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente no @Rádio e TV Justiça. Até o próximo artigo 5º. Tchau!